Agora, nós vamos à nossa segunda palestra, do Dr. Vitor Oliveira, Vitor Pinheiro Oliveira. Vitor, ele fez a graduação na Universidade de Brasília, fez o mestrado também na Universidade de Brasília e fez o seu doutorado na SMU, Southern Methodist University, nos Estados Unidos, e atualmente ele é pós-doutor do ITA. O interesse dele é em estudos de ligações hipervalentes, mecanismos de ação de reagente de iodo hipervalente, trabalhos em forças de ligação covalente, não covalente, e no estudo de aromaticidade. Então, agora chamo o Dr. Vitor Oliveira. Opa, boa tarde, professor João. Boa tarde. O Sidmol agradece a sua pronta aceitação da palestra e você tem a palavra agora. Opa, eu que agradeço, professor João, por abrir esse espaço para eu poder falar um pouco da minha pesquisa aqui no Sidmol, um evento que já rendeu muito na minha vida. Conheci meus orientadores pelo Sidmol, de doutorado, fui para os Estados Unidos, então é um evento muito importante para mim. Então vamos para a palestra, né? Deixa eu dividir a tela aqui. Ok, acredito que todo mundo já está vendo aqui. Eu vou falar um pouco sobre a força das ligações em compostos hipervalentes. Geralmente, quando a gente fala de força, a primeira coisa que vem na nossa mente é a energia de dissociação de uma ligação, né? Só que nesse trabalho a gente seguiu um rumo um pouco diferente. A gente utilizou propriedades do espectro vibracional, a gente utilizou as vibrações das ligações para medir a força. Bem, primeiramente, vamos falar o que seria hipervalência, né? Um composto hipervalente. A definição original dada por Musher era que os grupos entre 18 e 19 da tabela periódica ali do nitrogênio, oxigênio, flúor, gases nobres, toda vez que eles tivessem uma valência maior do que a menor possível, eles seriam hipervalentes. Então, o nitrogênio, fazendo 3 ligações, tem a menor valência possível. Já o fósforo tem a capacidade de fazer 5 ligações, como no PF5, PCl5, até 6 ligações no PF6-. Isso seria a capacidade de se tornar hipervalente, né? E o mesmo ali para o enxofre, para o cloro, para os gases nobres, fazendo qualquer número de ligação, já que sua valência usual é 0. Engraçado, Musher não quis incluir o grupo 14, talvez pensando nos carbenos, não tenho certeza. Bem, mas é interessante notar isso, que nitrogênio, oxigênio e flúor, eles estão praticamente presos ali à sua menor valência. Raramente são vistos como hipervalentes, e quando você vai um pouco mais para baixo da tabela periódica, você tem os sistemas hipervalentes. E a química dos sistemas hipervalentes, ela é bem rica. Existem algumas moléculas hipervalentes que são extremamente estáveis, como hexafluoreto de enxofre, utilizado até não muito tempo nos amortecedores dos tênis da Nike. Também ainda são usados com contraste em ultrassom, para formar pequenas bolhas. A gente tem o PF6-, que também é bem estável, pode formar um líquido iônico. Você pode até comprar esse líquido.
Também temos os reagentes de Togini, relativamente estável, não tanto, mas o suficiente para se poder também comprar e estocar a baixas temperaturas. Por outro lado, a gente tem compostos hipervalentes que são muito reativos, tóxicos, perigosos, reagem de forma muito brusca, como o CLF5, CLF3, BRF3. Eu peguei o CLF3 como exemplo, ele é hipergólico, ele tem ignição espontânea, mesmo na ausência de oxigênio, com materiais que geralmente não entram em combustão muito fácil, né, que seria água, pano, areia, concreto, e até materiais que já queimaram uma vez, se você colocar em contato, e volta a queimar. Mesmo sendo extremamente perigoso, ele tem alguns usos, por exemplo, na indústria de semicondutores para limpar óxidos, e na indústria de energia nuclear, para se obter o hexafluoreto de urânio. As ligações químicas nesses compostos, elas sempre foram um desafio para os químicos, né? Desde ali do período pré-mecânico quântico, quando Lewis formulou suas regras empíricas para explicar a ligação, como a formação de pares, poderiam ser pares ligantes e lone pairs, e a segunda regra dele seria que 4 pares traria uma certa estabilidade, né? Pela regra do octeto, formaria a estrutura eletrônica ali de valência similar dos gases nobres, mas já nessa época existiam algumas exceções, então a segunda regra já era considerada por Lewis uma regra mais fraca. Uma das exceções que eram bem conhecidas era o PCl5, né? Para explicar esse sistema, se fosse escrever ele formando 5 ligações, envolveria 10 elétrons de valência ali no fósforo, em vez de 8. Bem, a primeira explicação veio por Linus Pauling. Linus Pauling propôs que, se fosse possível, então, promover um elétron de valência do fósforo em seu estado de menor energia para um orbital 3D, e depois fazer certa mistura desses orbitais SPD, de forma a formar um híbrido, orbitais híbridos. Esses orbitais híbridos teriam 5 elétrons desemparelhados que poderiam se emparelhar com os elétrons do cloro, formar 5 ligações. É interessante notar que o PF5, o Linus Pauling já tinha uma abordagem um pouco diferente. O PF5, ele encontrou que, em vez de você utilizar uma estrutura covalente, você poderia descrever o PF5 por estruturas de ressonância, ali onde uma ligação seria do tipo iônica, né? E essa ligação, cada ressonância mudaria ela de posição. E aí teria 5 estruturas de ressonância, não violaria a regra do octeto, descreveria essas ligações como tendo certa estabilização por um caráter iônico, e por essa imagem a gente esperaria que as 5 ligações fossem de certa forma similares. Bem, não demorou muito, alguns pesquisadores perceberam que o modelo de hibridização ele era problemático. Esse não foi o primeiro trabalho, mas eu coloquei aqui um artigo que faz um resumo bom do porquê que a hibridização, utilizando orbitais D ali para os elementos hipervalentes, né, do bloco P, não é uma boa ideia. E a explicação é basicamente que os orbitais D eles têm uma energia muito maior do que os orbitais S e P, de modo que uma hibridização não seria muito eficaz. E se a gente realmente der uma olhada na ocupação desses orbitais D, eles geralmente é muito baixo. Aqui eu fiz para uma lista das moléculas de Cl, aumentando o número de flúors.
E ali, já no primeiro, que não é hipervalente, você pode ver que não muda muito, aumenta um pouco, mas, de certa forma, não muda muita coisa. Já para comparando também diferentes ligantes, né, já que poderia ser o problema do flúor ser muito eletronegativo, gerando aquelas estruturas de ressonância, mas para o cloro a gente também tem um problema bem semelhante. Os orbitais D têm pequena contribuição. E a gente pegar aqui o ICL3, a gente continua com o mesmo problema, não existe uma hibridização muito eficiente SPD para esses sistemas. É interessante notar também que a carga atômica é bem diferente aqui no sistema de cloro, não tanto quando se tem um flúor, mas ainda diferente, e sugere que essas ligações sejam, de certo modo, diferentes, né? Bem, qual que foi a outra explicação, então, para esse sistema, já que a de Linus Pauling não funcionou muito bem? Bem, a explicação surgiu utilizando o que se chama de ligações 304 elétrons. Aqui, como exemplo, peguei o F3-, que é uma molécula experimentalmente observável, e se a gente combinar os orbitais PZ, aqueles que estão na direção sigma, a gente forma 3 orbitais moleculares, né? Um ligante, um não ligante e um antiligante. E somente o não ligante e o ligante estariam preenchidos, de modo que teria 2 ligações, apenas 2 elétrons para 2 ligações, o que teria uma ordem de ligação de meio. Cada ligação dessa seria como meia ligação, já que seria necessário 4 elétrons em orbitais ligantes para se ter uma ligação completa para cada ligação FF. Bem, aplicando isso para sistemas hipervalentes, por exemplo, aqui no PCl5, essa ligação aproximada linear, nesse caso, né, totalmente linear nesse caso, ela seria de 304 elétrons, e as outras ligações poderiam ser descritas como 202 elétrons, e esperaria que a força fosse um pouco diferente, né? Ok, eu vou deixar para responder as perguntas no final. Vou falar um pouco que essas ligações 304 elétrons, elas podem ser consideradas como tendo um certo caráter iônico. E isso é melhor de se compreender utilizando as estruturas de valência, né? Coulson conseguiu derivar estruturas de valências no modelo que era a contrapartida do 304 elétrons, baseado em na teoria de orbitais moleculares. E tem 3 estruturas de ressonância que são as mais importantes. Nelas você teria uma interação iônica, uma covalente, mudando ela de posição, e uma terceira estrutura totalmente iônica. As conclusões de Coulson foram que tanto o VB quanto a teoria dos orbitais moleculares era capaz de explicar a ligação desses sistemas. Também diz que o potencial de ionização do átomo central é importante, porque permite com que você retire o elétron do átomo central mais facilmente, juntamente com átomos eletronegativos, que ajude a puxar a carga do átomo central. E ele deixou bem claro que a ligação 304 elétrons não seria um novo tipo de ligação. A natureza dela seria similar a uma ligação covalente comum com certo caráter iônico, uma ligação muito polar, por exemplo. Mas já mais recentemente apareceu um novo modelo para descrever tais sistemas, e estudando justamente a mesma molécula e as mesmas estruturas de ressonância, e o que Ribéry e Braida descobriram é que cada estrutura individualmente ela seria instável, ela levaria a dissociação.
E a única forma dessa molécula xenônio com 2 fluos ser estável é considerando a ressonância dessas estruturas covalentes iônicas. Então, é justamente a ressonância que traz estabilidade. E eles colocaram esse tipo de ligação, entra num novo ramo chamado ligações Char-shift, que não são consideradas nem covalentes, nem iônicas. Seria uma terceira classe de ligação. Não está restrita só às ligações hipervalentes, até ligações entre átomos muito eletronegativos, como F2, seria desse tipo, shift bond. O modelo deles tenta só dar uma maior refinada ao modelo 304 elétrons e assume que o segundo potencial de ionização também é importante, justamente por causa da terceira estrutura de ressonância. Existe outro modelo bem interessante também, em vez de focar somente nas ligações, focar na formação das ligações em sistemas hipervalentes. Esse é o Recoupled Pair Bond Model, e uma das forças dele é que ele tenta explicar por que existe certa oscilação na energia de se adicionar flúor a cada passo, começando o CLF, você adicionar mais um flúor, mais um flúor, mais um flúor. A gente vê que o primeiro flúor adicionado envolve um decréscimo de energia baixo, o segundo um decréscimo alto, depois um baixo, um alto. Tem essa certa oscilação. E a explicação é que essa primeira ligação primeiro envolve o desacoplamento de 2 elétrons ali não ligantes, né? Você desacopla eles, um dos elétrons vai ficar num orbital antiligante em relação à ligação CLF, por isso essa ligação aqui, após desacoplar, vai ficar muito fraca, mas aí, ao reacoplar com outro ligante aqui, utilizando esse elétron, se esse ligante for muito eletronegativo, vai formar um complexo, uma ligação forte. E é interessante notar que, então, esse valor aqui é pequeno porque você tem que desacoplar e reacoplar. E aí, quando você já está no sistema CLF2, você só precisa fazer uma ligação covalente, por isso a energia abaixa bastante. Depois, de novo, você tem que desacoplar e reacoplar. E, desse modo, você explica por que existe essa oscilação na energia das ligações, né? Bem, existem vários outros modelos também, não vou entrar em detalhe, mas alguns para explicar, por exemplo, por que você tem um silício hipervalente, mas não um carbono, e isso é baseado mais em efeitos estéricos. O silício ocuparia bem ali a caixa formada pelos ligantes, já o carbono não. Existem outros modelos como repulsão de pares de elétrons para explicar a geometria, mas também tem suas limitações, como em sistemas que têm pares de elétrons que não participam da ligação, da geometria da molécula. A gente pode ver que existem muitos modelos para esses sistemas hipervalentes, e que agora, para a gente ter uma ideia melhor, seria muito válido ir atrás de mais dados, para a gente poder refinar esses modelos, talvez mudar, ou até validar eles do jeito que são. Então, isso foi a ideia do trabalho. A gente resolveu estudar a força das ligações hipervalentes e as suas naturezas. Também a gente vai comparar essas ligações com ligações de 2 elétrons, ligações covalentes comuns, para ver se existe uma grande diferença entre a força delas ou não, e tentar esclarecer quais são os fatores que podem fazer essas ligações ficarem mais fortes ou mais fracas. A gente não quis utilizar a energia de dissociação, porque justamente quando você vai dissociando uma molécula, vai quebrando uma ligação, a estrutura eletrônica dela, à medida que você vai quebrando, vai mudando, né? Vai se
reorganizando tanto a estrutura eletrônica como a geometria da molécula. Isso tem um custo de energia. Então, a gente já não está mais falando da energia da ligação quando você tem o sistema ali no seu mínimo. A gente está vendo um parâmetro de reação. Também é importante para dar uma informação em relação à reação dessa molécula. Bem, e a pergunta é, existe alguma forma de você medir a força da ligação sem você ter que quebrar essa ligação, sem você ter que perturbar, mudar a estrutura eletrônica? Porque se você fosse fazer isso quebrando a ligação e mantendo a estrutura eletrônica, você teria que congelar a estrutura eletrônica dos dois átomos e simplesmente separá-los, né? Isso é complicado de se fazer, teoricamente. A gente foi atrás de outras possibilidades. E uma possibilidade interessante é a constante de força de uma ligação. A constante de força de uma ligação, ela mede a taxa de variação da energia quando você faz um estiramento bem pequeno, pode ser infinitesimalmente pequeno, e aí você não mudaria a estrutura eletrônica, você preservaria, e ela mede justamente a curvatura ali no mínimo do seu potencial de energia, a sua superfície de energia potencial na direção desse estiramento, né? O problema que a gente tem é que os modos normais de vibração, eles são deslocalizados. Então, não dá para falar que, a partir de um modo normal de vibração, aonde que está esse estiramento, né? Seria, por exemplo, aqui nessa molécula, você tem certa participação do estiramento aqui, certa participação do estiramento aqui, um pouco de piramidalização aqui. Então, os modos normais não serviriam para o propósito que a gente queria. E, então, com Colli Kramer desenvolveu uma alternativa para esse problema, né? Observou que os modos normais eles podem se acoplar por causa de acoplamento eletrônico e de massa, e que o acoplamento eletrônico é facilmente resolvido, justamente resolvendo a equação de Wilson, já em coordenadas internas, em distâncias, ângulos, diâmetros, mas continua o acoplamento de massa na matriz G. E esse acoplamento de massa ele só pode ser resolvido voltando para as equações de Euler-Lagrange e derivando equações de Euler-Lagrange já desacopladas pela massa. E aí a gente tem esses modos locais e a constante de força deles, agora sim, é um bom indicativo da força da ligação. Então, a gente resolveu começar por sistemas não muito usuais, né, que seria carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. A maioria desses sistemas seriam hipotéticos, não observados experimentalmente, mas nossos cálculos indicaram que em torno de 28 sistemas que a gente estudou eram mínimos globais, vários eram mínimos locais, esses em amarelo, e a gente também tinha vários que eram estados de transição de primeira ordem, tinham uma frequência imaginária, mas continua sendo de interesse para nós. Então, a vantagem de começar com esses átomos é que não existe octais D para contribuir de qualquer forma para essa ligação. Como os elementos centrais são bem eletronegativos, a contribuição iônica, uma estabilização iônica seria baixa. No entanto, a gente tem uma repulsão entre os ligantes muito fortes por causa do tamanho reduzido desses átomos, né? É interessante notar que nós não somos os primeiros a estudar tais sistemas, alguns daqueles já são bem estudados, né? Recentemente, um artigo sugeriu que NF6- seria possível de observar a altas pressões. Estudo de Schleier já há vários anos mostrou que NF5, apesar de ser termodinamicamente instável, ele teria certa estabilidade cinética suficiente para ser observado experimentalmente.
Existem outros estudos também tentando congelar o estado de transição de uma reação do tipo SN2, né? E outros estudos tentando sintetizar sistemas como, por exemplo, carbono pentavalente, boro pentavalente. Bem, então, voltando à força das ligações, trabalhar com constantes de força de estiramento é um pouco complicado, porque a gente não tem esse senso químico com qual é a constante de força de uma ligação simples carbono-carbono, qual é a de uma ligação dupla. Então, a gente procurou um modo de trabalhar com valores relativos, né? Relativos a alguma coisa que já fosse diretamente comparado. E a gente, então, criou o parâmetro chamado Bond Strength Order, né? Ordem de força da ligação. E essa ordem de força da ligação é inspirada na regra de Bedge, baseado na força de ligações de sistemas de atômicos, que formam uma curva na forma de potência, né? Então, a gente utilizou a equação na forma de potência para obter a força das ligações, da ordem da força, baseada a ordem baseada na força da ligação, utilizando essa equação. E para se obter A e B, são valores constantes, baseados em dados de moléculas que têm a ordem de ligação conhecida. Então, a gente pegou o F2, que teria uma ordem de ligação igual a 1, e o F3-, que seria ligação 304 elétrons, com ordem de ligação igual a meio, seriam duas meias ligações. A gente calculou as constantes de força de estiramento de cada ligação fluor-fluor e construiu a curva, né? Utilizando essas duas equações aqui, facilmente encontra A e B e se constrói a curva. Aqui, então, o F3- ele teria uma força, um BSO de 0,6, e o F2, BSO igual a 1, pela forma que a gente montou a equação. E agora seria só necessário colocar o Ka das outras moléculas, e a gente pode agrupar eles nessa curva e ter de um modo visual de ver a força de cada ligação, e já comparando em relação a F2 e F3-. Bem, além das constantes de força, a gente também estava interessado em caracterizar a natureza das ligações, e para isso a gente usou teoria de átomos e moléculas, principalmente a densidade no ponto crítico da ligação, densidade de energia, Laplaciano. Elas ajudam a gente a caracterizar a natureza de uma ligação, e existem parâmetros diversos na literatura. A gente resolveu adotar um critério que é o critério de Kremer e Kracker, que diz que no ponto crítico da ligação, a densidade de energia ali, ela tem que levar à estabilidade, né? A densidade de energia tem que ser negativa. A energia potencial que estabiliza a ligação tem que ser maior que a cinética. Existem outros parâmetros, como o do Bader, que também foram analisados, que é baseado na concentração de densidade no ponto crítico da ligação e no Laplaciano, e no critério de Shaik para definir se é uma ligação charge-shift ou não, que é justamente onde não se encaixa aqui na de Bader entre covalente e iônico, né? Covalente seria uma densidade alta, um Laplaciano negativo. Iônico seria uma densidade baixa e um Laplaciano positivo. E a charge shift seria uma densidade eletrônica alta e um Laplaciano ainda positivo. Bem, então, como eu já disse, algumas das moléculas elas eram mínimos globais. A formação da ligação aqui, um ΔG negativo para F3- e ao F3-. Para todas as outras, isso não era verdade, mas para o NF5, adicionando mais um F-, tendo NF6-, a gente viu que essa reação tinha um ΔG negativo.
ou seja, o NF5, que já era para ser um átomo com muitos ligantes ali, se você colocar um F-, ainda fica mais estável, formando uma sexta ligação. Infelizmente, essas duas espécies, elas são termodinamicamente instáveis, podendo se quebrar em sistemas menores. Bem, e a gente viu como o F3- e o OF3- eram os únicos estáveis que a gente achou, a gente resolveu dar uma observada na curva de dissociação dos ânions, né? E é interessante notar que o NF4- é quase, um estado de transição, mas é muito próximo de um sistema covalentemente ligado, na qual a ligação 304 elétrons, ela se distorce, formando o NF3 interagindo com o F-, né? Já o CF5-, ele é menos estável do que o produto de dissociação, que seria o zero aqui no gráfico. Ele tem uma energia positiva, então realmente aqui não tem como, existe uma repulsão entre os ligantes, mas se a gente substituir os flúors nas posições equatoriais, a gente observa que o CF2H3- ele já é mais estável que o seu produto de dissociação, mas é muito menos estável do que esse sistema onde a ligação 304 elétrons, mais uma vez, se distorce e forma uma ligação não covalente. Ou seja, quando se tem átomos muito eletronegativos como flúor, oxigênio, o sistema hipervalente nos ânions é estável, mas aí à medida que a gente vai aumentando, diminuindo a eletronegatividade do átomo central, isso se torna menos verdade e começa a aparecer um sistema não covalentemente ligado para competir. É interessante notar que, em relação ao NF5, como a gente já falou, adicionando mais um ligante, a gente viu que o NF6- tinha mais estabilidade que o NF5. Esse caso ele é um pouco diferente e a gente pode entender ele olhando a força das ligações químicas. No NF5, tanto as ligações equatoriais como as axiais, elas já são bem mais fracas do que uma ligação covalente completa, né? Então, você adicionar um sexto ligante gera uma ligação ainda mais fraca, mas como elas já estão bem enfraquecidas, essa sexta ligação ainda dá uma maior estabilidade para o sistema. E aqui a gente pode ver que NF3, F2 tem as ligações muito mais fortes, apesar de ter menos ligações no sistema, depois de quebrar duas ligações aqui e três aqui, elas são mais estáveis, esses sistemas menores são mais estáveis justamente por causa que tem ligações muito mais fortes. Bem, e se a gente pegasse o NF5 e substituísse os flúors equatoriais por hidrogênio, para ver se diminui a repulsão entre os ligantes, e cloro para testar se essa repulsão seria muito maior, né? E justamente essa ordem que a gente vê, a gente coloca o cloro no lugar dos flúors equatoriais, a ligação 304 elétrons ela fica muito mais forte. Quando a gente coloca muito mais fraca, desculpe, a ligação fica muito mais fraca quando a gente coloca cloro, que é um átomo grande, mas quando a gente substitui os flúors equatoriais por hidrogênio, aí a ligação fica mais forte. Justamente a gente não tem essa repulsão entre os ligantes, mas mais do que isso, começa a aparecer certa interação eletrostática entre os flúors axiais e esses hidrogênios que são positivamente carregados. Infelizmente, quando a gente faz isso, o NH3F2, apesar de ter ligações 304 elétrons fortes, ele tende a formar um par iônico, já que essas ligações eletrostáticas são bem favoráveis, né, do ponto de vista
estabilidade, e aí a gente tem um par iônico sendo mais estável do que o sistema hipervalente. A gente também resolveu olhar ali, então, comparar se a força da ligação tinha alguma relação com a distância da ligação, e fazendo essa comparação entre força da ligação e distância, a gente pode agrupar as ligações em três tipos, né? As covalentes, elas tendem a ser mais fortes que as 304 elétrons, e as não covalentes, elas tendem a ser bem fracas. E já num grupo, já não é mais possível usar a distância de ligação, né? A gente vê os pontos são bem espalhados aqui, especialmente em 304 elétrons. A razão para ser possível ter ligações mais curtas, mas mais fracas, são que os fluos eles podem retirar bastante carga do átomo central, fazendo com que a ligação possa ser mais curta, né? Mas se aumenta a repulsão ali entre os ligantes. A gente também usou o critério de Kracker-Kremer e conseguiu separar em três grupos também baseados então, no caráter da ligação. Aqui a gente tem força, aqui a gente tem a densidade de energia, que dá o caráter da ligação. Se for próximo de zero, a ligação tem um caráter iônico, né, um caráter eletrostático. Todas as ligações covalentes estão aqui, e esses sistemas em vermelho são bem ligantes iônicos, como aquele par iônico, lítio-flúor. Já em verde aqui a gente tem os sistemas hipervalentes, eles tendem a ter um caráter um pouco mais covalente do que as ligações não covalentes e menos covalentes que 202 elétrons. Bem do jeito que a gente esperava, né? A gente também, então, utilizou o caráter de Bader e Shaikh para ver se todas as ligações 304 elétrons podiam ser caracterizadas como charge shift, e a maioria se enquadra. Alguns aqui já estão mais para o lado do iônico, mas essa barreira não é definitiva, né? Ela é um pouco arbitrária, essa mudança é contínua, não é brusca. É interessante notar que o CF6-2- teria certo caráter covalente aqui. CF2- é muito instável, provavelmente não é possível de se obter, é um mínimo local na superfície de energia potencial. Então, a conclusão que a gente pode ver aqui é que realmente as ligações 304 elétrons elas tendem a se agrupar mais em caráter charge shift, né? E alguns resultados que a gente obteve, então, do estudo foi que é possível utilizar a distância das ligações para você separar entre ligações covalentes, 304 elétrons e não covalentes, mas não para comparar dentro do grupo, né? E a ligação hipervalente, então, ela tem certa competição com ligação não covalente nos sistemas que a gente estudou, né? Ligação hipervalente tem um problema gráfico, para ela ser formada, que ela sempre tem esse arranjo linear de duas ligações que seriam consideradas como meia ligações. Então, você acaba tendo que enfraquecer pelo menos uma ligação para formar o sistema hipervalente. E enfraquecer muito ela, pelo menos nesses primeiros sistemas que a gente estudou. Para você evitar esse grande enfraquecimento, então, a molécula tende a se distorcer e formar uma ligação não covalente. A gente observou que a ligação não covalente ela vai ser mais estável quanto menos eletronegativo for o átomo central, por isso o F3- hipervalente ele é possível, talvez seja observável experimentalmente. E talvez exista um jeito de obter NF4-, NF2H3, CF2H3, que a gente observou ser estado de transição, talvez seja possível fazer com que eles se tornem mínimos. Isso, de certa forma, desestabilizando as ligações não covalentes. Talvez por confinamento, talvez se a gente conseguisse colocar esses sistemas num lugar bem confinado, eles acabassem preferindo se tornar hipervalentes em vez de formar ligações não covalentes. E aí, a próxima pergunta é:
Sim, e em relação a cloro, enxofre, fósforo, silício, eles são estabilizados com ligações maior caráter iônico, como é que é a força deles? São ligações 304 elétrons que são mais fortes e aí não, superam as não covalentes, como é que é? Então, a gente decidiu estudar mais 39 sistemas variados, utilizando o campo do cluster, uma base relativamente grande. E aí, a primeira relação que a gente fez foi a relação entre força da ligação e a distância, novamente. E aqui o que a gente observou é que nesses sistemas de cloro, enxofre, fósforo, a força das ligações hipervalentes elas já se misturam bastante ali no grupo das ligações 202 elétrons. Então, já não é mais tão simples como ali com carbono, oxigênio e nitrogênio. Aqui elas já podem ser bem mais fortes, né? É importante notar que tem várias ligações hipervalentes aqui em verde, as ligações 202 elétrons eu coloquei em azul. Essas aqui mais para baixo, com a borda vermelha, são sistemas iônicos. Então, as ligações hipervalentes em sistemas aniônicos, né, com carga negativa, elas tendem a ser bem fracas, provavelmente por causa da maior repulsão entre os elétrons, de você ter um elétron extra. Já catiônicos aqui, como CF6+, eles tendem a formar ligações bem fortes, até mais forte que grande parte dos sistemas 202 elétrons, justamente por tirar esse elétron. Se a gente pegar uma única molécula, as ligações 304 elétrons são observadas, são sempre mais fracas, mas muitas vezes a diferença é muito pequena. No CLF3, a gente tem um diacetil de 0,78, indicando a força das ligações hipervalentes, e quase 1 ali no CLF. Já no CLF5, a gente tem um BSO de 81 para a ligação que seria 202 elétrons, e para as ligações 304 elétrons, 0,76. Quer dizer, a diferença já não é muito maior. Bem, e aí a gente resolveu dar uma olhada nos sistemas com 6 ligantes, comparar o CLF6-, que possui uma força de ligação bem pequena, e uma estrutura eletrônica, seria isoeletrônica ao xenônio F6, e o CLF6+, que não teria elétrons nesse orbital, que seria o OM do CLF6-, né? E ele teria estrutura eletrônica de valência igual a esses sistemas aqui, que são estáveis. Apesar do CLF6+ não ser estáveis, esses todos aqui são estáveis. O CLF6+ tem uma força de ligação de 1,03, então seria próximo a uma ligação CLF, normal. Bem, o problema do CLF6+ é que o LUMO dele tem energia negativa, né? Isso faz que seja um sistema muito reativo, apesar das ligações serem fortes. Já o CLF6-, as ligações são muito fracas e isso já dá certa instabilidade para o sistema. E também o xenônio F6 também não é muito estável, pouco estável. A gente comparou um pouco a energia dos orbitais, justamente naqueles sistemas isoeletrônicos ao CLF6+, a gente já tem um LUMO que tem uma maior energia, formando sistemas menos mais estáveis, né, menos reativos, e esses ligantes, esses dois aqui têm ligação relativamente forte, esse aqui já é mais fraca, mas mesmo assim menos reativo por causa de um LUMO positivo.
E a gente pode ver aqui aquele orbital que seria o LUMO aqui para o ClF6+, e continua sendo um LUMO para o SF6, mas à medida que a gente diminui a eletronegatividade, ele passa a LUMO mais 3. E o LUMO passa a ser o antiligante do 304 elétrons, das ligações 304 elétrons, o orbital antiligante. Bem, a gente foi atrás também do caráter das ligações, e comparando aqui a força da ligação e o caráter baseado na densidade de energia, a gente pode ver que seguiu bem o que a gente esperava num senso químico para cada átomo central. Átomos menos eletronegativos, você tem um caráter mais iônico, e assim vai aumentando o caráter iônico à medida que você vai mexendo, vai diminuindo o caráter iônico à medida que você vai indo de alumínio para cloro, e aumentando o caráter covalente da ligação. À medida que você aumenta o número de ligantes, à medida que a ligação vai ficando mais forte, ela tende a ser mais covalente, mas existem vários pontos espalhados aqui, num sistema só. Bem, a gente também tentou verificar o caráter de charge-shift bond desses sistemas, e os sistemas que são conhecidos como muito reativos, que são aqueles formados por cloro, eles têm ali um menor caráter de charge-shift, um maior caráter já ali próximo a ligações bem covalentes, e os sistemas que a gente conhece como bem estáveis, como SF6, PF6-, eles estão ali na área do charge-shift bond. Então, se espera que realmente tenha certo caráter iônico nessas interações para estabilizar elas. Ok? A gente também resolveu testar a mudança dos ligantes equatoriais, agora em vez de ser NF5, PF5, primeiro colocando cloro, depois hidrogênio. Tanto cloro como hidrogênio levaram a ligações mais fracas. O hidrogênio levou a ligações ainda mais fracas do que substituindo por cloro. Um indicativo que o que mais importa realmente é ter ligantes na posição equatorial, que são capazes de puxar mais carga do átomo central e deixar sua carga mais positiva. E a repulsão entre os ligantes já não é tão importante no fósforo como era esperado. Mas é interessante, principalmente o cloro sendo um ligante bem mais volumoso que o hidrogênio, levar a uma ligação 304 elétrons mais forte do que o hidrogênio, mas mais fraca do que o flúor, por causa da carga positiva que o flúor exerce no fósforo. Então, para esses sistemas, as nossas conclusões foram que já não existe mais tanta diferença nas ligações, na força das ligações dois centros, 2 elétrons, 304 elétrons. E talvez seja por isso que a gente não consegue observar a formação daqueles sistemas não covalentes, como a gente observou para o nitrogênio, carbono. A gente observou que existe uma certa tendência na força das ligações. Em ânions, elas são mais fracas, por causa do aumento da repulsão elétron-elétron. Nêutrons são intermediárias, catiônicas tendem a ser mais fortes. E que o ClF6+, e a estrutura eletrônica que ele tem, ele é muito reativo por causa do LUMO ser negativo, mas a estrutura eletrônica que ele tem é bem estável, e assim, isso explicaria o SF6 ser bem estável, o PF6- ser bem estável, e assim vai, por não ocupar aquele orbital que tem um caráter antiligante, não ter elétrons no orbital antiligante. E aí as ligações desses sistemas tendem a ser fortes. Alguns sistemas menos reativos, a gente vê que eles têm um caráter charge-shift alto, isso foi interessante de se notar.
e os ligantes exercem aquela diferença que eu falei, né? Quanto mais eletronegativo os ligantes equatoriais, mais forte foi as ligações axiais do sistema PF2R3. E só queria falar um pouco sobre qual que é o objetivo final desse trabalho, de ficar estudando sistemas muito pequenininhos. O nosso objetivo é entender melhor a química dos sistemas hipervalentes, o que rege a reatividade desses sistemas. Isso já é bem explorado nos reagentes de iodo hipervalente, mas existem vários gaps no conhecimento sobre esses reagentes que a gente queria cobrir. Primeiro, estudando sistemas pequenos e depois desenvolvendo mais sobre os reagentes de iodo hipervalente em questão. E gostaria de agradecer a atenção de todos. Esse projeto foi feito no ITA, e eu tive o apoio da FAPESP, uma bolsa de pós-doutorado. Tem o apoio do SMU, que me deu espaço para rodar esses cálculos. Gostaria de agradecer meus orientadores, a doutora Craco, o doutor Kremer, que faleceu em 2017, mas me passou muito da teoria. Agradecer a professora Bruna e ao professor Francisco pela colaboração, pelo professor João por ter me aberto esse espaço, todos os organizadores aí do CIDMOL e todo mundo que está assistindo. Obrigado. E vamos para as perguntas, que já vi que tem algumas. Oi? Bom, interessante, Vitor. Muito. Temos aqui algumas perguntas. Eu vou começar aqui pela pergunta do Alberto Andrade Reis Mota. Eu acho que ele foi da mesma época que você aqui na IQ. Eu tenho uma diferença de 2 anos. Uma dúvida básica minha. A hibridização explica a geometria dos compostos e não a questão da promoção eletrônica. Por que moléculas como NH3 possuem hibridização e não a promoção de elétrons? Apenas explica a sua geometria. Então, a promoção de elétrons, PCl5, ela é importante porque para você poder fazer 5 ligações, né? No NH3 você não precisa promover porque você já tem teria 3 orbitais P ali com um elétron desemparelhado para fazer ligação. Você só precisaria hibridizar ali fazer a hibridização sp3 para explicar a geometria, né? Mas no PCl5 você precisa primeiro promover o átomo central para um estado excitado, para ele ter os 5 elétrons desemparelhados e poder fazer 5 ligações. Então, a questão da promoção é para ser capaz de fazer mais ligações. E a hibridização tem impacto na geometria, né? Porque para você ter as ligações de tamanho certo, né? De acordo com a geometria do PCl5 que a gente conhece, bipiramidal trigonal. Acho que foi isso, né, João? Podemos seguir? João, não estou te escutando. Fechei aqui o áudio. Bom, Wagner Richter, da UTFPR. Excelente apresentação, Vitor, parabéns. Alguma perspectiva de uso dessa metodologia para ligações em compostos de coordenação como carbonilas metálicas, como o FeCO5 íons FeCN63-? Seria possível de utilizar. Eu não cheguei a utilizar nos metais, com certeza aí já muda totalmente a ideia da participação dos orbitais dele. Né? Nos metais,
os orbitais D já são de baixa energia, aí teria toda aquela questão do formação do campo octaédrico e tudo mais. Seria possível estudar esse sistema, eu espero estudar no futuro, mas ainda não estudei. É possível usar o estiramento local para ver essas ligações. O CO ele é bem importante, né? Porque pela ideia de Thoma de utilizar a frequência normal do CO para medir o efeito dos outros ligantes, né? Aqui a gente poderia utilizar diretamente o estiramento local, e aí não precisaria usar o CO como um intermediário para medir o efeito dos outros ligantes sobre o metal. Então, já existe um trabalho da minha orientadora nesse sentido de avaliar em sistemas metálicos, mas eu nunca usei esses sistemas ainda. Bom, tem outra pergunta aqui da Natália Lussari, que trabalho lindo, gostaria de saber se faz sentido modelarmos as ligações de geometrias e, portanto, reatividade de composto hipervalente em altura atômica. Deixa eu pensar. Bem, a gente vai até o iodo, né? Então, tem que tomar um cuidado com a ideia de reatividade. Uma ligação, você ter ligações fortes não garante que o seu sistema não será reativo. Isso alguma coisa que é importante se frisar. A gente viu o caso do ClF6+, ele tem ligações muito fortes, mas é bem reativo. No futuro, a gente vai estudar os compostos de iodo hipervalente. De certa forma, acho que aí já entraria quando ela fala em números atômicos, será que no tamanho do sistema? Eu acho que sim. É possível utilizar esses modos locais? Só um minuto, eu não tinha entendido que ela continua a pergunta. Por exemplo, de HTIB, EBX, enfim, iodo hipervalente, como se fosse um composto organometálico ao invés de um composto orgânico hipervalente. Isso aí. A nossa ideia no futuro é justamente ir para o iodo. Eu sei que existe certa semelhança entre o iodo e os metais, mas essa é uma parte que ainda está aberto. Provavelmente vou levar isso em consideração para comparar com alguns organometálicos. Natália Lussari é aluna de doutorado lá da USP. Vejamos o que temos mais aqui. Sérgio Lázaro, do UEPG, colega lá da UEPG. Parabéns pelo trabalho. A unidade de energia está em quilocal por mol. O desacoplamento que você mencionou é a quebra da correlação eletrônica. Essa energia está conectada a esse efeito? Lázaro, eu vou ler depois lá dentro dele. Desculpa por não ter colocado a unidade, mas você acertou em cheio. Cacau por mol mesmo. E o desacoplamento é justamente porque ali, por exemplo, o CLF, a molécula diatômica, CLF, você tem 2 elétrons sendo compartilhados numa ligação CLF, e os outros 3 elétrons pares de elétrons do cloro, eles estão orbitais do tipo P, né? Como lone pairs, como pares não ligantes. E a ideia do desacoplamento é você excitar essa molécula. De certa forma, é parecida com a ideia de Linus Pauling, né? Só que em vez de mexer com o átomo, mexe com a molécula toda.
você excita ela, e ao excitar, um desses pares não ligantes ele seria quebrado, um elétron ia continuar ali no orbital, o outro ia para o orbital antiligante da ligação CLF, enfraquecendo a ligação CLF. E aí, no próximo flúor que você fosse colocar, ele ia vir e acoplar com esse radical que você criou, né? Ele ia acoplar e formar a ligação 304 elétrons, só que agora é descrita como duas ligações 202 elétrons muito polares, praticamente colineares, para diminuir a contribuição no orbital não ligante. Não sei se é uma ideia que acho que precisa de um papel, colocar num papel para ficar bem clara, mas é basicamente isso. Você tem que desacoplar um par não ligante. João, não estou te escutando de novo. O Sérgio Lago coloca um adendo. Não há extração eletrônica para a promoção do átomo central. Não há necessidade de energia inicial como incidência da luz para a hibridização. Isso ocorre com o campo dos ligantes. Sim, na teoria do orbital molecular, você não precisa dessa questão de promoção, né? Mas a ideia desses, do modelo de reacoplamento seria que, se você fosse explicar por que você tem aquela oscilação nas energias de ligação, à medida que você vai colocando cloro, é porque justamente existe uma forte reorganização da estrutura eletrônica toda vez que você precisa desacoplar esse par para reacoplar. O que ele está colocando aqui é que quando você quebra o par eletrônico, gerando dois elétrons, alfa, temos a quebra da correlação, aí é a correlação alfa-beta. Por isso que fiquei interessado. Entendi. Sim. Tem, você teria mais elétrons alfa. Bom, estamos chegando ao final, né? Agradeço aí as intervenções, foram muitas intervenções aqui durante as